Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Gênesis capítulo 45 é aqui a concretização da reconciliação entre José e seus irmãos. Essa reconciliação, ela, como também mencionei no início da leitura, ela envolve dois pontos fundamentais aqui no capítulo 45. Há outros pontos que podemos considerar, mas eu quero me concentrar nesses dois nesse primeiro momento. O que nós vimos no primeiro sermão é aprendendo a perdoar, o comportamento, a postura de José. E o segundo ponto, que é o que nós trataremos no sermão de hoje, que é aprendendo a ser perdoado. Nós já havíamos trabalhado aqui no primeiro princípio, com base na postura que José teve sobre a necessidade de perdoar, quando, aqui nos versos de 1 a 15, algumas questões são realçadas no modo como ele faz isso. E agora a nossa atenção ela se volta na postura dos irmãos de José sobre a necessidade deles receberem o perdão de José. É natural que quando a gente vai para textos como esse, geralmente nós tendemos a nos identificar mais com, podemos assim dizer, o protagonista, que aqui no caso é José. A gente olha para essa passagem, toda ela, e a gente vê que José ele se destaca, ou ele pelo menos tem alguma identificação conosco, porque José aqui se apresenta como uma espécie de herói de toda essa trama. Você vê que foi ele que salvou a sua família da fome, foi ele que perdoou os seus irmãos, ou pelo menos ele tomou iniciativa e assim de promover essa reconciliação, declarando o perdão aos seus irmãos, inclusive como prova de que ele perdoou os seus irmãos, ele abdicou, podemos assim dizer, em certa medida, do seu direito de se vingar dos seus irmãos, pelo que eles fizeram contra ele. E ele ainda preservou, sustentou, ele não permitiu que a pobreza tomasse conta da família de Jacó. Mas ele então os traz para o Egito e ele sustenta a sua família, mantém preservada a sua família e a salvo da fome. Mas eu queria que você prestasse um pouco mais atenção em como que, não só o capítulo 45, mas de tudo que a gente já viu nos demais capítulos, lá desde o capítulo 37, e todos eles nos mostram, talvez, aquilo que só Deus pode ver, e aquilo que Deus, só Ele mesmo, faz no coração dos envolvidos aqui nessa história. Porque, em geral, não vemos como Deus trabalha no coração das pessoas envolvidas enquanto elas não externalizam o seu, por exemplo, manifesto de perdão. Enquanto elas não demonstram externamente ou que estão perdoando ou que estão recebendo perdão por causa, então, de reconhecerem os seus pecados, estarem verdadeiramente arrependidos, nesse processo, aquilo que a gente não vê, a gente tende a descartar. Mas esse texto nos é tão precioso porque nós vemos aqui, na verdade, a passagem, principalmente o capítulo 45, nos trazendo à tona os irmãos de José, na maneira como eles recebem o perdão de José. E como que Deus foi trabalhando no coração deles até que chegasse esse momento aqui do capítulo 45. Tanto José, um ponto que a gente precisa aqui fixar, antes de qualquer observação, consideração e argumentação do que nós vamos ver aqui na postura dos filhos de Jacó, a gente precisa considerar que tanto José como seus irmãos, todos eles careciam, eles necessitavam da graça de Deus atuando no coração deles. Tanto José como seus irmãos, nós precisamos lembrar que eles eram responsáveis pelos seus pecados pessoais, pelos seus pecados particulares. Inclusive o próprio José, que não é tão diferente dos seus irmãos, quando se trata dessa necessidade de mudanças radicais no seu coração. Porque, veja, desde lá do início da história, nós vimos que Deus já sinalizava os seus planos de preservação, não apenas física, não apenas histórica, mas a preservação da família da aliança também espiritualmente falando. Há um aspecto interessante que essa história nos ensina, de que a preservação do povo de Deus ela não é apenas no seu aspecto físico.
Mas a preservação do povo de Deus também está na preservação da unidade desse povo. A preservação da unidade da igreja é uma das coisas mais sérias que nós devemos considerar. Por isso que quando nós vamos para as Escrituras, e quando lá diz que das 7 coisas que Deus abomina, no Antigo Testamento, deixa isso bem claro, a que mais Deus abomina é a contenda. E, obviamente, isso está relacionado com a preservação da integridade espiritual do povo de Deus. Pode existir uma comunidade que se diz igreja, muito bem estruturada, mas se ela está em contenda, está em uma divisão pecaminosa entre eles, e não há reconciliação, essa igreja está ameaçada na sua existência. Então, observe que a preservação dessa integridade espiritual é um dos pontos que se realça aqui no capítulo 45 do livro de Gênesis, quando Deus está preservando o seu povo, não apenas de uma fome, que ela é física, mas uma fome aqui também, é uma seca, uma estiagem que ela é do coração. E 20 anos levou para que essas terras se tornassem férteis de novo, que é o coração de cada um dos envolvidos da história, inclusive o próprio Jacó, o patriarca, que teve que reaprender a duras penas a voltar até a alegria da salvação, porque ele tinha perdido isso. Mesmo depois de ter reencontrado José, seu filho, que ele tinha dado por morto, ele ainda assim teve dificuldade de novo desfrutar da alegria da salvação. Esse é um ponto que nós vamos tratar mais numa outra oportunidade. Mas veja, o que eu quero chamar a sua atenção é esse aspecto que, ao longo de todo esse processo, observe que Deus, nos seus planos, já estava ali trabalhando no coração, tanto de José como de seus irmãos, para essas mudanças radicais. Algumas coisas ao longo da vida, elas não ficam evidentes, porque Deus, até que Ele nos revele os propósitos delas, Deus ele vai tratando o nosso coração, vai nos humilhando nesse processo disciplinar, e foi exatamente tudo isso que foi sendo depois revelado ao coração de José, que serviu como consolo para ele, que serviu como encorajamento para ele tomar a iniciativa de perdoar os seus irmãos. Nós vemos, inclusive, diante de tudo isso, alguns aspectos que ele compreendeu, que ele admitiu, quando isso o leva, obviamente, não por ele mesmo, mas por obra e por causa da graça de Deus atuando no seu coração, quando ele compreendeu que essas mudanças, elas eram evidentes no coração dos seus irmãos. Quando ele percebeu que os seus irmãos também estavam quebrantados no seu coração, e pela postura dos seus irmãos, ele compreendeu também um plano maior de Deus em preservar aquela família de uma situação terrível e dramática e que poderia levá-los à extinção. E isso tudo consola o coração de José, isso tudo o encoraja a então demonstrar, externalizar o seu perdão aos seus irmãos. E é dessa forma que os nossos olhos agora se voltam a observar a reação, como também as respostas dos seus irmãos quanto à postura de José de ter declarado seu perdão a eles. Antes de tudo, você precisa lembrar que o pecado dos irmãos de José era algo secreto. Vamos lembrar isso mais uma vez. Ninguém sabia, senão o próprio José, que poderia trazer à tona a situação que envolvia todos eles ali daquele pecado de 20 anos atrás, do que eles fizeram com José. E foi o que aconteceu quando você olha para o verso 3. Olhe para o verso 3, e o verso 3, quando José, depois de ele ter mandado todo mundo sair da sala ou da câmara onde eles estavam, todos os egípcios, todos os seus empregados e servos, e aí então ele está só com seus irmãos, o texto nos revela uma situação extremamente tensa, um clima muito tenso, dramático, porque os irmãos de José estavam esperando uma resposta de José. Eles não sabiam que era José até o momento, apenas o conheciam pelo seu nome egípcio, apenas o conheciam como aquele que era o homem que era responsável por salvá-los ou não da fome, de vender ou não cereais.
E observe que agora a situação, pelo menos do verso 3 até o verso 4, você percebe que a tensão ela vai aumentar mais ainda, quando José lhe diz: eu sou José. E ele faz uma pergunta: vive ainda meu pai? As próprias palavras legitimam realmente e revelam verdadeiramente que é o próprio José que está falando com eles. Pela maneira como ele fala e pela pergunta que ele faz, que torna, então, evidente a intimidade dele, a intimidade familiar, como ele conhecia muito bem a sua própria família. E aqui nós temos a primeira reação dos irmãos de José, quando eles de imediato revelam o temor no seu coração diante da revelação agora aqui dos seus pecados, quando ele simplesmente diz: eu sou José. A pancada aqui foi muito forte ao coração dos irmãos de José. A primeira reação deles foi de terrível espanto, foi de um medo, talvez ali, paralisante. E o texto nos descreve esse medo paralisante no uso do verbo aí atemorizados, que literalmente aí significa apressados. Essa expressão apressados, que é o que literalmente é aí é o verbo atemorizar, estavam lá atemorizados, é o que denota, na verdade, aqui uma espécie de ansiedade. Sabe quando a pessoa ela é pega com a boca na botija? Pá, não flagra. Ou quando alguém sabe de uma coisa que ela fez muito grave, e só ela, pelo menos, tinha guardado em segredo, mas mais alguém sabia e ela não tinha atinado para isso. E, de repente, alguém diz: eu sei o que você fez. Eu acho que vocês já devem ter... Acho que todos nós aqui já devemos saber como que é que a gente reage. E que, em certa medida, é uma reação até inexplicável, né? Porque esse medo paralisante ela é denotado aqui por esse tipo de ansiedade. Bate uma terrível ansiedade ao coração dos irmãos de José, que eles ficam paralisados, que o texto vai nos dizer que eles não conseguiram responder a José. Não reagiram, não tiveram nenhuma reação. Olhe quando pecados ocultos são revelados, essa é uma reação universal, seja quem for a pessoa, porque nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão, esse tipo de situação. Quando ele mesmo lá, ao ter comido do fruto proibido, a primeira reação dos nossos primeiros pais, me focando mais em Adão, quando a primeira reação dele lá em Gênesis capítulo 8, aliás, capítulo 3, versos 8 a 10, a primeira reação deles foi temer, medo e se esconder do Senhor. A partir dele, nós passamos a ter o mesmo comportamento quando se trata dos nossos pecados. A segunda reação dos irmãos de José foi, agora aqui, eles sabiam que estavam vulneráveis ao pecado deles. Porque a única pessoa que sabia não estava morta, não estava desaparecida, não era um indigente, mas ela estava viva diante deles e ele se revela. E é aqui a vulnerabilidade nos mostra algo interessante. Quando José, e aí nos voltamos a José, mais uma vez, quando José ele não expõe publicamente os seus irmãos em relação a esse pecado. Isso é importante ser considerado, porque nós vamos ver que os irmãos de José, eles agora estão sob as ordens e as palavras de José. Olha o verso 4. Agora, José vai dizer: agora achegai-vos a mim. Esse achegaram-se aqui, essa expressão, esse verbo, o sentido dela denota aqui dois significados. O primeiro é exatamente a ideia de aproximação física. Segundo, a primeira vez que realmente os irmãos de José, eles vão ouvi-lo sem demonstrar qualquer repúdio ou ódio. É uma outra reação que realmente ela se contrasta com a primeira reação de Gênesis capítulo 37, vocês vão se lembrar, o texto vai nos dizer que eles não suportavam ouvir a voz de José, principalmente no contexto onde José conta os seus dois sonhos. E qual foi a reação dos seus irmãos? Por acaso você acha que nós vamos obedecer às tuas ordens? Lembram que eles disseram isso? E agora eles obedecem às ordens de José. Essa segunda reação denota claramente que eles estão atentos ao que José vai falar.
Só que isso ainda motivado por medo. O que José tinha para dizer aos seus irmãos, o que o texto está nos mostrando é que não podia ser dito em tom de voz normal. Não podia ser dito de uma... provavelmente o ambiente de José estava, porque veja, José, o texto nos diz que José chorou em alta voz, que até a casa de Faraó ouviu. Eu não sei, nós não sabemos, porque o texto também não nos diz, mas eu fico imaginando que talvez devido à tensão, o clima que estava ali, é possível que os guardas, é possível que alguns dos servos e assessores de José estivessem próximo à porta, tentando entender o que estava acontecendo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo que situação era aquela. E talvez até no intuito de preservar a vida de José, porque ele estava a sós com seus irmãos, ele estava a sós na cabeça dos egípcios, ele não estava só com os irmãos dele, né? Ele estava a sós com hebreus. E o que estava se passando ali? Então a gente não sabe exatamente, de repente é o comportamento, a tensão, e as pessoas querendo saber o que estava se passando, mas o que José tinha a dizer aos seus irmãos não podia ser dito em tom de voz normal, para não expor os seus irmãos à vergonha, à ignomínia, como também o risco que os egípcios, o risco que os seus irmãos corriam se os egípcios ouvissem o que José tinha para dizer com eles. Aquele momento era uma questão que envolvia tratar um problema que era extremamente vergonhoso, uma situação das mais constrangedoras, porque José ele precisava expor aos seus irmãos o que precisava ser tratado ali entre eles. Essa postura de José nos revela aqui uma preocupação que nós devemos ter também quando se trata de tratar pecados em meio a um processo de reconciliação. Não expor o ofensor ao ridículo, não expor o ofensor a uma situação vexatória e muitas vezes expô-lo a uma situação perigosa. José ele teve esse cuidado para preservar a integridade moral, inclusive até mesmo a integridade física dos seus irmãos, porque aqueles que eram acusados de vender uma outra pessoa como escravo, numa circunstância ilícita, ela era equiparada ao mesmo pecado de homicídio, e eles poderiam morrer, ou eles poderiam também realmente se verem escravizados, e aí José não poderia fazer mais nada diante daquela situação. Mas observe que José vai tratar esse assunto próximo deles. Por isso que ele diz, achegai-vos a mim. Mas a terceira reação dos irmãos de José, ou pelo menos aquilo que eles são exortados, porque ainda até o momento eles vão acatar tudo isso, lá no final do texto vai dizer que eles acatam o que José ordena, mas a terceira reação que nos é aqui instruída pela boca de José é que os irmãos dele não deveriam alimentar tristeza ou irritação por causa da culpa do seu pecado. Essa postura, ela está envolto ainda a esse temor sombrio do pecado que outrora estava oculto, mas agora José revela. Também eles estão envoltos a um sentimento de profunda, meus irmãos, profunda tristeza, sentimento de derrota e certo apenas de que eles estavam entregues nas mãos do seu vingador. Eles necessitavam de consolo. E é isso que a graça de Deus ele faz com o pecador arrependido dos seus pecados. A graça de Deus consola o coração do pecador arrependido, seja qual for a gravidade do seu pecado, seja qual for o escândalo, a proporção das consequências e as implicações desse pecado. Acabamos de ler uma passagem que o Senhor Jesus instrui os discípulos a dizer que até o pecado de blasfêmia contra o Filho de Deus tem perdão. Não há pecado que Deus não perdoe, não há pecado que Deus não possa cancelar, com exceção de um, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse é um outro assunto para outro sermão. E a gente vai ter a oportunidade para tratar desse assunto no momento certo. Mas o que nós precisamos aplicar aqui é isto. A graça de Deus consola o coração do pecador. Como que Deus ele opera, ou como que Deus ele completa a obra da reconciliação
entre nós e ele por meio de Cristo, dando de volta a alegria da salvação, tirando essa profunda tristeza do coração. Volte os seus olhos para os versos 5 e 6. Quando José, ele exorta, e quando eu uso o termo exortar, aqui ele encoraja. A palavra exortar literalmente significa encorajamento, chamado para estar mais perto do Senhor. Esse é o sentido da palavra exortação aqui que eu estou usando. Ele encoraja os seus irmãos a não alimentar tristeza, a não alimentar irritação com eles mesmos por causa do que fizeram. E reação esta que eles tiveram lá em Gênesis, capítulo 42, dos versos 21 e 22, quando eles admitem a culpa do que fizeram contra José. Mas é interessante ver, porque é um tumulto entre eles nesse primeiro momento de Gênesis, capítulo 42. O tumulto lá, inclusive, provocado por Rúben, que é o mais velho. Eu me permita fazer uma aplicação. Não está no esboço aqui, mas isso me abriu a mente para trazer uma aplicação que é muito importante quando se trata de situações como essa, que voltamos de novo aqui, né, a Gênesis 42, ao caso de Rúben. Rúben é o irmão mais velho. Rúben, a expectativa natural de qualquer pai é que, geralmente, o filho mais velho, quando o pai partir, geralmente quem morre primeiro é o homem. Não é uma regra, mas via de regra, isso é assim que as coisas funcionam. Os homens tendem a se desgastar mais e morrem primeiro. Mas sendo assim, meus irmãos, quando o pai morre, é natural que quando os filhos já estão, em certa medida, né, já estão em uma idade de adultos, mesmo que jovens ainda, mas uma certa idade de maturidade, o mais velho ele tende a assumir uma certa liderança, uma certa influência, para a casa se manter em ordem, até que ele se case, ou até mesmo depois que case, ele ainda está ali influenciando a sua família, os seus irmãos, a sua mãe no cuidado, no sustento. Isso a gente percebe acontecendo com José, que é o caçula, e não com Rúben. Uma das coisas que nós aprendemos quando se trata de filhos, muitas vezes um deles substitui os pais, especialmente os mais velhos, faz parte da liderança, da maturidade de filhos serem pacificadores, em vez de causarem mais tumultos em meio aos problemas e dilemas da família, principalmente quando vai lidar com o pecado. A maturidade que filhos devem ter, especialmente estes que assumem liderança numa necessidade extrema, de serem pacificadores em vez de causarem mais confusão e contenda. De realmente tratarem o pecado quando precisa tratar pecados na família, mas fazer isso de forma que os leve realmente a serem consolados pela graça de Deus quando há verdadeiro arrependimento. E não causar mais tumulto ainda quando a pessoa ela admite e sabe que é culpada e ela entra em desespero. Porque no momento em que admite-se a culpa e sabe o que foi feito errado e o pecado vem à tona, a pessoa às vezes ela não tem o discernimento de saber o que ela vai fazer. E Rúben, ele provoca um tumulto, uma discussão que aumenta mais ainda a tristeza, aumentou, né, naquele momento, mais ainda a irritação do que eles fizeram contra José. E aqui o contraste entre Rúben e José, porque José, o que ele faz? Ele pacifica o coração dos irmãos. E isso está revelando a liderança de José sobre eles. Que agora é o momento em que ele está assumindo essa liderança, pelo menos por esse período em que que Deus o designou exatamente para a preservação da sua família, ou do povo da aliança. É natural, meus irmãos, quando nós estamos envoltos aos nossos pecados, mais vergonhosos e escandalosos, quando eles vêm à tona, nós somos tomados dessa profunda irritação, dessa tristeza no nosso coração, porque a culpa está lá latejando na nossa consciência, a culpa está lá afetando todas as entranhas do nosso corpo, a alma está perturbada, mas o pecador arrependido, ele tem que lutar contra essa tristeza do seu coração. Quando ele realmente, verdadeiramente está arrependido,
quando ele realmente está em processo de restauração. A restauração ela só é completa quando essa tristeza, irritação do coração, ela é extirpada e dá lugar à alegria de novo da salvação. É nosso dever, meus irmãos, quando nós estamos em processo de correção e disciplina, geralmente o que acontece quando nós estamos em disciplina? Qual é a nossa reação natural? Ficar emburrecido, ficar chateado. E muitas vezes, geralmente, ficar aborrecido com quem é o responsável pela disciplina. Mais ainda, quanto mais aborrecidos, mais ainda a mão de Deus pesa em nos envergonhar e nos humilhar, até que a gente tome consciência de que, arrependido dos nossos pecados, você tem que buscar de volta a alegria da salvação, buscar consolo, buscar conforto no seu coração. Para que a obediência àquilo que você pecou, a obediência à lei de Deus naquilo que você transgrediu, seja uma obediência prazerosa, graciosa. A quarta reação, que nos leva aqui ao ponto de que eles deveriam dar provas de que realmente eles receberam o perdão dos seus pecados pela declaração de José. Dos versos 9 a 13, José, ele dá uma segunda instrução aos seus irmãos. E veja que apressadamente ele ordena, ele fala, olha, voltem às pressas a Canaã, contem essas boas novas de que, observe como é que isso está estruturado de forma bem resumida. A maneira como ele dá essas ordens para voltarem, o que eles deveriam dizer ao pai deles, Jacó? Ele vai dizer 3 coisas importantes. Primeiro, seu filho José está vivo. Segundo, a condição do seu filho José é de senhor sobre toda a terra do Egito. Terceiro, que deveriam viver sob o sustento, cuidados e o governo de José na terra de Gósen. Vamos repetir, olha os 3 pontos novamente. José está vivo, seu filho José está vivo. Essa expressão estar vivo, no sentido original, aparece como ressurgiu. Seu filho José ressurgiu. Não apenas está indicando que ele não tinha morrido, mas o sentido da expressão, claro, porque no coração de Jacó, José havia morrido. O que se traz à tona aqui é reavivar o coração e a esperança de Jacó. Esse é o sentido do que está aplicado nessa primeira parte. Quando ele diz, José, seu filho, ressurgiu. Segundo, José é senhor sobre toda a terra do Egito. Terceiro, venha para o Egito, venha encontrar comigo, e eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, e eu vou governar vocês. Essas 3 declarações, elas refletem o ressurgimento de José, o que pode ser traduzido pela palavra ressurreição, a sua transformação e exaltação, a sua posição de senhorio, governo sobre a família da aliança naquele momento histórico. E estes 3 pontos, eles vão refletir a própria posição e o lugar que Cristo ocupa em relação a nós. Lembra quando eu disse no início? Tendemos a nos identificar mais com José do que qualquer outra coisa. A gente gosta de se identificar com o herói. Nós gostamos de nos identificar com aquele que perdoou. Olha como José era bom. Na verdade, meus irmãos, a nossa identificação é com os irmãos de José. Nós nos parecemos nessa passagem mais com os irmãos de José do que com ele mesmo. José que nos é apresentado como o tipo de Cristo nesses 3 pontos. Quando aqui, veja, a nossa posição no lugar dos irmãos de José nos reflete a nossa posição em relação a Cristo. O lugar que Cristo ocupa em relação aos nossos pecados, quando foi Cristo quem tomou a iniciativa de perdoar os nossos pecados. Primeiro ele realiza a sua obra redentora. E aí o ponto em destaque, o ponto de partida nesse processo da reconciliação
entre nós e Deus se dá a ressurreição de Cristo, a glorificação e exaltação de Cristo no seu ressurgimento, e ele também agora, você vai para Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4, abre a sua Bíblia lá. E isso está descrito pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4. A partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra dom, ela se aplica à mesma ideia do que José fez com seus irmãos. O que Deus nos deu? Um dom, ou seja, graça. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ressurgimento, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele nos livra da escravidão do pecado e da culpa do pecado. O que José fez com seus irmãos? O livrou da escravidão que eles mereciam, ou até mesmo da morte. E concede dons aos homens, ou seja, concedeu eles agora, eles voltam de novo a ser irmãos de José. Deixam de ser inimigos e voltam de novo a ser irmãos dele. Ou seja, concede a eles agora a bênção, e aqui o dom, a bênção que nos é anunciada, é a salvação em Cristo Jesus. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ele está falando do estado de humilhação de Cristo, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer, e aquilo é uma expressão alegórica, obviamente, para dizer que Jesus ter descido ao Hades significa Jesus ter se humilhado de tal forma que, ao ter se tornado um homem, estado aqui entre nós, é como ter descido ao inferno. Mas ele diz, ele havia descido até as regiões inferiores da terra, mas agora ele ressurgiu. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É o lugar de proeminência, de primazia, de glória que Jesus ocupa. Ele mesmo concedeu. Aí olhe bem a relação de bênção e submissão. Ele concedeu uns a apóstolos, outros a profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Unidade. O que José estava fazendo ali? Unindo de novo a família. Cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias como que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E essa passagem, ela corrobora muito com o que nós estamos vendo sobre esse lugar que José, tipificando Cristo, ele ocupa no seu ressurgimento, na sua posição de glória e senhorio, porque ele agora, tendo poder, riqueza, ele vai usar o seu poder, a sua riqueza, a sua glória, para salvar os irmãos da escravidão, da fome, da morte, mas para que eles sejam salvos, para que eles deem prova de que receberam no seu coração essa bênção. Abandone a tristeza, abandone todo o sentimento de irritação no seu coração por causa do pecado. Eles precisam se submeter ao governo deste que tem esse poder, senhorio, essa glória e toda essa riqueza para oferecer a eles. Aqui nós temos essas três posições refletindo a própria posição de Cristo em relação a nós, quanto à sua ressurreição, a sua glorificação e exaltação e o seu senhorio. Ou seja, você não pode ter ele apenas como seu Salvador.
Não há redenção completa se você só tem Cristo como o Salvador, porque Ele só é verdadeiro Salvador se Ele também for Senhor do seu coração. O senhorio dele tem que governar o seu coração. Legitima-se as provas externas de que você recebeu o perdão de Cristo dos seus pecados, se no seu coração internamente isso também é verdadeiro. E os irmãos de José, eles tinham que dar a prova de que eles receberam o perdão de José, reconhecendo a condição de ressurgimento e a condição de exaltado de José, se submetendo, aceitando os seus cuidados, aceitando ser sustentado por ele. Daqui vai mexer com o brio de homens que têm o seu gado, que têm suas famílias, que têm os seus sustentos, mas que tinham tudo isso ameaçado por causa da fome e da estiagem. Iam ter que dar prova de humildade, se submeter, a aceitar a oferta do irmão mais novo, o que eles não queriam lá em Gênesis 37. Por acaso nos curvaremos diante de ti e vamos obedecer às tuas ordens? Você acha mesmo que nós vamos fazer isso? José, o sonhador. E agora eles estão diante disso, 20 anos depois. Tem que dar prova de que receberam perdão, aceitando o sustento e se submetendo ao governo de José no Egito. Da mesma forma, o pecador verdadeiramente arrependido, ele só pode ser reconciliado de forma completa, verdadeira, com a parte ofendida, se ele se submeter a estas 3 condições em relação a Cristo. Ele deve crer no Filho de Deus ressurreto, ele tem que reconhecer que o Filho de Deus ressurreto é o Senhor sobre todas as coisas, e ele tem que se submeter ao seu sustento, ao seu cuidado e ao seu governo na sua vida. Isto nos ensina que aqueles que estão sendo perdoados, pode ser que você esteja nessa situação, eu não sei, porque aqui se trata de questões muito íntimas. Mas aqueles que estão sendo perdoados devem se submeter às condições que Deus lhes impõe, para que realmente eles se vejam livres da culpa dos seus pecados, para que sejam perdoados. Veja como que a própria Escritura, por meio da doutrina da justificação e da adoção, nos ensina isso. Há 3 domingos atrás nós tratamos dessas 2 doutrinas, que nos é oportuno aplicá-las agora nesse contexto. Deus, observe, na justificação, Deus ele se apresenta a nós como juiz que nos declara absolvido, que nos declara perdoado dos nossos pecados, que nos deixa livre da escravidão dos nossos pecados. Só que Deus, ele não faz isso. Deus não nos declarou justos ou perdoados dos nossos pecados para simplesmente ficarmos à mercê da nossa própria vontade. Esse é um entendimento muito comum na cabeça de muita gente que é membro de igreja, que trata a doutrina da graça, ou no caso aqui a justificação, como se fosse uma espécie de se verem livres ou receberem o perdão dos seus pecados para viver do jeito que querem. Para viver, deixa eu até aqui colocar isso como um exemplo prático. Quando uma pessoa ela passa por um processo disciplinar na igreja, com o conselho da igreja, ela tem que dar prova de que realmente ela está recebendo, ela está se humilhando e está recebendo a bênção da declaração do perdão dos seus pecados. E isso acontece representativamente por meio do próprio conselho, que o recebe. Quando o conselho da igreja exclui o membro em processo disciplinar, o conselho está dizendo, está declarando, você não é persona não grata na comunhão da igreja, até que você se arrependa. Você vai ser tratado como publicano, ímpio, até que você se arrependa. Mas quando o conselho disciplina, e aí o processo pode ser via repreensão verbal ou via afastamento, você sabe como é que funciona, afastamento da comunhão da ceia do Senhor e de outros privilégios de membros, a pessoa vai ter que dar prova submetendo-se a todas as orientações e instruções do conselho da igreja. Às vezes fazer um outro discipulado. Quanto à orientação de um pecado que foi cometido, se o conselho orientá-lo como que ele tem que se comportar a partir daquele momento para evitar novamente esse pecado,
Ele tem que se submeter. Ele é declarado restaurado e vive do jeito que quer. E não se submete à instrução graciosa dos seus presbíteros, que representam o governo de Cristo sobre ele, ou sobre ela. Esse é o processo, essa é a condição que está estabelecida pela própria palavra de Deus. O pecador verdadeiramente arrependido, ele só realmente dará evidências de estar reconciliado se ele se submeter a esses preceitos que nos são ensinados aqui. E observe, aí entra a adoção. A condição para que nós sejamos justificados é que você reconheça que Cristo é o seu único Salvador, que você reconheça que Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida, que você deve submetê-lo ao seu governo. E isso não é só por um período, mas é para todo sempre, é para o resto da sua vida. E é por isso que a verdadeira conversão ela vai envolver fé e arrependimento. A justificação nos atrela ao senhorio e o governo de Deus por meio do seu Filho Jesus. E como é que isso acontece? Por meio da adoção de filhos. Quando aqueles que são libertados da culpa dos seus pecados, que é a justificação, eles se submetem a Deus, eles colocam e oferecem a sua própria vida a serviço do Senhor, a estar sob as ordens de Deus, aos cuidados de Deus, como filhos adotivos dele. Em outras palavras, os que são justificados, ou seja, são perdoados os seus pecados, eles devem viver, eles são recebidos como filhos. Olha a bênção. São recebidos como filhos dele. Então, daqui para frente, que é da prova de arrependimento, você tem que agir como filho, você tem que viver como filho, você tem que se comportar como filho, e não mais como um ímpio. Entenderam? O preceito que está estabelecido, da condição que os irmãos de José estão. Vocês realmente são meus irmãos, então vocês precisam viver como meus irmãos, da família da aliança, e não mais como meus inimigos. E a condição para que vocês vivam como meus irmãos, para que vocês recebam as bênçãos que eu tenho para dar a vocês, vocês precisam se curvar diante de mim, vocês precisam submeter ao meu governo, ao meu sustento, ao meu cuidado. Deus está tratando o orgulho ferido desses homens, que eram bem mais velhos que José. Alguns já tinham seus 50 anos, quase 60, que é o caso de Rúben. A diferença de idade de alguns deles, dos mais velhos ali, era muito grande. Judá teve que se submeter a José, que era o líder dos 11 ali, era o mais influente. A adoção nos mostra que a nossa comunhão e a intimidade com Deus envolve se submeter ao pastoreio, sustento do seu Filho unigênito. Senão você não é filho de Deus, ou não é filha de Deus. Veja, esse é um dos aspectos que nos ensina o que significa aprender a ser perdoado. As implicações disso, elas não são só emocionais. Quando alguém diz para você, você está perdoado, você está livre da dívida que você tem comigo. E a pessoa, então tá bom. E aí pronto, passou. Não, isso implica em aspectos práticos, notórios, evidentes de que você realmente recebeu o perdão. Como você foi perdoado, mas você não tem comunhão, não está atrelado, não está ligado de volta, não está submetendo as condições de ser realmente tratado como alguém que foi perdoado. Alguma coisa está errada, então não foi perdoado. Então você realmente não recebeu o perdão. Então você não está verdadeiramente arrependido. Como eu disse antes, nessa história nós somos mais parecidos com os irmãos de José do que com o próprio José. Todos nós estamos mais na condição dos que ofendem e pecam contra os outros do que o contrário disso. Todos nós devemos aprender a ser perdoados
para que o nosso orgulho, para que a nossa soberba seja esmagado no nosso coração. É muito comum crentes que cometeram algum pecado, ou cometem algum pecado contra o seu próximo. E aqui eu estou considerando a expressão próximo, tanto no contexto da família, como principalmente no contexto daqueles que são chamados de irmãos em Cristo, que têm um vínculo espiritual. Que peca contra aquele que é seu irmão ou a sua irmã. E ao terem seus pecados revelados, eles tendem a aumentar a tristeza, eles tendem a aumentar a irritação do seu coração, com o intuito de se vitimizarem, colocando em dúvida, incrédula, se realmente, inclusive, elas são salvas, ou se realmente elas são eleitas. E sai falando e dizendo: o que eu fiz é tão grave que Deus não me aceita mais. O pecado que eu cometi contra Deus é tão grave que Deus, Ele não vai tirar a sua ira de mim. Eu não sou salvo. Pode me excluir da igreja. Ao fazer isto, você está entristecendo, ou mais do que isso, meus irmãos, você está irritando a Deus ao duvidar do seu amor, ao duvidar da graça dele, ao duvidar da sua vontade, do seu poder em te libertar dos seus pecados. Pensar ou dizer que você não é um eleito ou eleita, ou duvidar, ou então questionar se realmente é salvo, no sentido de questionar se você realmente é filho ou filha de Deus, nesse contexto, é duvidar que a obra de Cristo é eficaz para perdoar os seus pecados e te curar das suas feridas e culpas do passado. O grande problema da autocomiseração, que é o que a gente pode denominar aqui de vitimização, é que você deixa de confiar na graça de Deus, deixa de confiar na obra expiatória de Cristo e passa a acreditar que a sua autocomiseração, que a sua vitimização é como uma espécie de penitência que pode te livrar da culpa dos seus pecados. De novo eu volto ao ponto. Entenderam por que, num processo disciplinar, quando um pai disciplina os seus filhos, crianças, entendam isso, os que estão aqui, principalmente os maiorzinhos. Quando vocês são repreendidos e corrigidos pelos seus pais, inclusive com a vara, eu sei que lá naquele momento a dor, ela vai causar muita vergonha, ela vai causar constrangimento, ela vai causar raiva. Esses bichinhos pequenininhos assim, ó, eu não sei se isso já está acontecendo, né, com alguns aí. Como eu já tenho dois que já foram 2 bebês, mas um deles, inclusive, quando a gente repreendia verbalmente, tinha o hábito de se bater, de se agredir. Não sei se a Elaine já viu isso, casos assim. Esse agride, puxa o seu próprio cabelo, fica mordendo a mão de raiva. Até que descobrimos que fazia isso porque a raiva não era só consigo mesmo. A raiva era também porque ele foi envergonhado. Ele foi corrigido. Ele se mordia porque ele, na verdade, queria morder outra pessoa. Puxava os próprios cabelos. Vitimização. Autocomiseração. Você acha que adulto não faz isso? Adultos se flagelam e usam seus próprios pecados para se flagelarem nos seus sofrimentos, para se vitimizarem. Deixa eu voltar às crianças, porque senão elas não vão completar aqui o processo da disciplina. Se vocês são disciplinados, e vai doer mesmo, eu sei que vai doer. Já doeu em mim, ainda continua doendo algumas vezes. Todo mundo passa por isso, até depois de adulto. Mas quando vocês sentirem a dor do pecado de vocês,
lembrem-se de que Cristo está sustentando vocês, de que Cristo está abençoando vocês, de que Cristo está dando a vocês a oportunidade de vocês voltarem a ter a alegria de obedecer aos pais de vocês. A alegria de obedecer, a ter prazer de obedecer, não obedecer os pais por eles mesmos, mas obedecer aos pais para honrar ao Senhor Deus. Lembrem-se disso. Quando o pai e a mãe usar a varinha disciplinar, ou botar de caixa, lá depois vocês sentam, orem, façam isso, não se esqueça disso que eu estou falando. Orem e digam: Senhor, arranca do meu coração essa irritação e tristeza e me dá de volta a alegria de obedecer aos meus pais, de obedecer a tua palavra. Porque é por isso que vocês foram corrigidos. A pior coisa que pode acontecer com vocês, eu ainda estou falando com as crianças, mas isso serve para os adultos. A pior coisa que pode acontecer com vocês é quando vocês são alimentados na alegria dos seus pecados. Quando isso acontece, e se vocês não são corrigidos, se vocês continuarem a alimentar a alegria e o prazer no pecado, significa que a mão de Deus está trazendo juízo sobre vocês. E a alegria no pecado vai levar vocês para o inferno. O que vocês preferem? A pergunta é para pensar. Pais, quando vocês forem corrigir os filhos de vocês, é isso que vocês têm que ensinar para eles. Fale do pecado deles. Leve-os a sentirem o horror e o ódio pelo pecado deles. Mas console o coração deles. A nossa maior dificuldade como pais é consolar o coração dos nossos filhos e revelar. A coisa mais importante no processo de disciplina é o consolo, é a revelação da graça de Deus. Leve-os a sentir a alegria de serem corrigidos para que eles possam ter prazer realmente de dizer: olha, eu sei que doeu, machucou, no sentido do coração, né? Humilhou, mas eu sei que isso aconteceu para o meu bem. Vocês precisam consolar o coração dos filhos de vocês após uma disciplina. Levá-los a lembrar de que eles têm que buscar alegria e o prazer de obedecer ao Senhor, para que eles não tenham mais alegria no pecado. Por isso que as palavras de José foram exatamente, sabiamente, estas que ele disse para eles: apressai-vos, voltem para Canaã, avisem, dê notícia para o nosso pai. José ressurgiu, José é Senhor sobre o Egito, José vai sustentar vocês. Venham para o Egito que eu vou governar a vida de vocês, eu vou cuidar de vocês. Sintam-se como os irmãos de José em receber essa mensagem de que nós temos a responsabilidade de fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Vá e diga para eles: venha para Cristo. Cristo ressurgiu dos mortos para te salvar. Venha comigo para Cristo. É essa a nossa obrigação com eles. Vamos para Cristo, vamos nos submeter ao governo dele. Ele vai nos abençoar, ele não vai deixar a gente passar fome. A palavra dele sempre vai nos alimentar. Pessoas que alimentam a autocomiseração do seu coração, elas estão, na verdade, evitando o perdão de Deus. Nossa, como isso é sério. Como isso é grave. Elas evitam o perdão do Senhor porque elas não querem abrir mão do prazer dos seus pecados. É por isso que muitas pessoas não conseguem, na verdade, não querem abandonar as tristezas e as irritações, como qualquer outro tipo de sofrimento, flagelo, dos traumas, da culpa dos seus pecados, porque elas preferem alimentar mais e mais tristeza, mais e mais sofrimento de culpa, para se penalizarem, a fim de terem de si mesmas uma espécie de salvação própria. Elas não querem admitir que são pecadoras, elas não querem que as pessoas lhe vejam como pecadoras, porque o pecado dá prazer no coração delas. É dever do cristão lutar contra essa tristeza de pecado e de culpa
e receber o consolo de Deus por meio de Cristo. É nosso dever como cristãos orar incessantemente para que Deus tire do seu coração essa tristeza segundo o pecado e lhe dê de volta a alegria segundo a graça. Mas essa alegria e paz, ela está condicionada aos critérios que os irmãos de José deveriam se submeter. Para que realmente você experimente o perdão de Deus na sua vida, é necessário se submeter às condições que são estabelecidas pelo plano de redenção. Se você não sabe, o plano de redenção custou muito caro para o Senhor. Deus abriu mão do seu Filho unigênito para que nós, os que ofendemos a Ele com os nossos pecados, fôssemos perdoados e libertos da culpa desses pecados. Na aliança da graça, Deus ali estabelece condições, exigências, e a graça dele não anula as exigências que envolvem reconhecer Cristo como o nosso Salvador, como o nosso libertador, crer na obra redentora de Cristo por meio da sua morte, ressurreição e glorificação, se submeter ao seu senhorio e governo, se submeter aos cuidados, instruções, repreensões, consolos, abandonar as tristezas e irritações provocadas pela culpa dos seus pecados e buscar a alegria da salvação para que você possa viver de modo digno na presença de Deus. Amém. Coloque-se em pé.